E aí, players da indústria, meu nome é Ronaldo Pereira, você está na Play Industrial e hoje a gente vai falar sobre a diferença entre 5W2H e 5 porquês. Ambas têm o mesmo número, né? O número 5, e ambas começam aí com W, então isso gera uma confusão. A gente tem visto na indústria aí de forma generalizada uma confusão entre essas duas ferramentas, né? Uma coisa é o 5W2H, outra coisa são os 5 porquês, são ferramentas distintas, né? Os 5 porquês ou 5 whys, né? É uma ferramenta da qualidade para você investigar a causa raiz de um problema. É através dessa ferramenta que você vai achar a causa raiz de um problema. Já o 5W2H não é uma ferramenta investigativa, né? Ela é uma ferramenta de ordenação de dados. Então você tem dados e você precisa organizar esses dados que você pegou. Seja na investigação de um problema, né? Você precisa primeiro coletar dados e colocar esses dados de forma ordenada, ou seja, num planejamento de alguma coisa que você vai fazer, um projeto, né? Você precisa de organizar esses dados, então você usa o 5W2H. Então, são ferramentas distintas, embora ambas possam ser usadas, por exemplo, no 8D, no MASP, no QRQC, mas são distintas, não são a mesma coisa, né? Vamos exemplificar aqui a diferença dessas duas, né? Então, por exemplo, 5 porquês é uma ferramenta que eu vou usar para investigar um problema. Eu tenho um problema, uma situação, eu vou fazer lá um brainstorming para entender o que pode ter causado esse problema. Eu vou depois fazer um filtro nesse brainstorming, né, para um não é, para ver o que de fato eu posso aproveitar desse brainstorming ou não, e aquilo que eu posso aproveitar eu vou jogar no Ishikawa, né, e utilizar lá os 6Ms. Você lembra lá o que é os 6Ms, né? O que é problema relacionado a método, o que pode ser relacionado a mão de obra, o que pode ser relacionado a matéria-prima, a meio ambiente, medição, manutenção, enfim. Você vai pegar aqueles dados que você filtrou do brainstorming, né, com a ferramenta não é, vai jogar no Ishikawa e vai fazer uma análise. Aí para cada um desses dados que você tem no seu Ishikawa, você vai fazer lá os 5 whys, os 5 porquês. Você vai se questionar aproximadamente 5 vezes para entender a causa raiz. Vamos supor que você teve um problema de um produto que foi injetado, um produto plástico, que passou por um processo de injeção, só que ele teve uma falha na injeção, ele não injetou por completo, ficou faltando um pedaço, né? Um exemplo hipotético. Então você vai se questionar, por exemplo, aqui hipoteticamente falando, por que houve essa falha na injeção? Porque não tinha material suficiente. Por que não tinha material suficiente? Porque na hora que foi pesado esse material para colocar na máquina, ele foi pesado de forma incorreta. Por que foi pesado de forma incorreta? Porque a balança não estava calibrada. Por que a balança não estava calibrada? Porque essa balança não constava na lista de equipamentos a serem calibrados. Enfim, não precisa ser religiosamente 5 vezes esse porquê. Com 3 porquês, talvez você consiga chegar na causa raiz. Às vezes você vai precisar de 7 porquês. Mas os estudiosos estatísticos que criaram essa ferramenta colocaram que, em média, com 5 questionamentos de porquê, você chega na sua causa raiz. E aí você resolve o problema na causa raiz e você evita que a cadeia ocorra novamente. Isso são os 5 porquês. Nada mais é do que você se questionar exaustivamente até encontrar a causa raiz. Questione por que isso aconteceu. Por causa disso. E por que esse outro isso aconteceu? E vai indo, né? Causa e efeito, até chegar na causa raiz. Já o 5W2H não. É uma outra ferramenta que você vai usar para organizar dados. Então você teve uma situação, ocorreu algum problema, aí você vai coletar dados, né? E você vai organizar esses dados. Basicamente você tem lá, a gente tem aí 5 Ws, que seria o que? Quando, onde, porquê, o que e com quem aconteceu, né? Então você pega todas essas informações. E aí você tem os 2 Hs, que seria como aconteceu e o custo, né? Quanto custou. Então esses são os 5W2Hs. Então você começa a pegar informações, você coleta informações para poder depois investigar. Como é que você vai investigar se você não sabe nem o que aconteceu, com quem aconteceu, como, onde, quando, enfim. Então o 5W2H é uma ferramenta que, quando utilizada na qualidade, ela tem como objetivo não investigar, mas coletar dados e organizar esses dados, de forma que você tenha base
para poder fazer a sua investigação. Então primeiro você utiliza o 5W2H, depois você utiliza mais para frente os 5 porquês, né? São distintos, não são a mesma coisa, não confunda e saiba como utilizar da forma correta. O 5W2H você não utiliza apenas na qualidade, mas principalmente para projetos, né? Então se você tem um projeto, você tem algum planejamento, aí você também utiliza, né? Ele é muito mais utilizado para planejamento do que na qualidade. De certa forma, na qualidade foi uma adaptação. Viram essa ferramenta para planejamento e falaram, olha, vamos utilizar na qualidade também para a gente poder organizar as ideias, né? Para poder fazer futuramente uma investigação. Então no planejamento você usa também para poder se planejar futuramente o que você quer, como você quer, o que você vai fazer, quanto vai custar, enfim. Essa é a diferença entre os 5 Whys e os 5 WH. Não confundam mais uma vez. E divida com seus amigos, curta aí o vídeo, comenta, vamos interagir, porque a Play Industrial está do seu lado.